Ricardo, que é o nosso médico. Ele vai esclarecer algumas dúvidas básicas pra gente. Então, Ricardo, pode nos contar um pouquinho sobre a sua formação, só pra gente te conhecer um pouquinho? Bom, atualmente a gente trabalha com uma medicina que a gente conceitua como medicina preventiva, né? Então a gente pega as principais vertentes da medicina, que no caso inclui a endocrinologia, a terapia ortomolecular, a medicina ortomolecular, e a gente associa isso de uma forma a prevenir doenças, até mesmo tratar as doenças relacionadas ao estilo de vida, né? Seja alimentação, seja a falta de prática de atividade física, enfim. Na verdade, a gente tem visto, a gente vai discutir isso hoje, sobre os malefícios de uma dieta rica em proteína animal, né? Pois é, doutora, eu ouvi já dizer que a proteína demais, às vezes em excesso, exato. ruim, né? Existia uma questão muito né, clássica em relação a isso, que era a questão renal. Dieta cheia de proteína, você pode prejudicar a função do seu rim, pode lesar o seu rim, lesionar o seu rim. Alguns estudos já falaram que isso não existe, outros confirmam que realmente existe algum grau de lesão renal com uma dieta hiperproteica, mas hoje o que a gente vê principalmente no exagero de proteína são repercussões intestinais, né? Então, se a gente não tem uma condição de digerir muito bem esse alimento, essa proteína no seu intestino, se não for muito bem digerida, ela é um pedaço de um bicho morto, e isso favorece o crescimento de bactérias, de forma que isso desregula a proporção de bactérias boas para as ruins. Então a gente acaba alterando o pH intestinal. Hoje em dia a gente sabe, e isso no Brasil, por exemplo, a gente tem um dado super importante, que é que no sul é a região que tem mais índice de câncer de intestino, sim. E é a região no Brasil E que de mais mama consome também, carne. eu acho, né? Porque aí é uma coisa legal de ser falada, né? Quando a gente está falando de alimentação, de prevenção, por exemplo, as doenças genéticas, né? Então o câncer de mama, por exemplo, que é uma coisa que vocês fizeram um link, vale a pena as pessoas saberem. 5% do câncer de mama é genético, os 95% restante é estilo de vida. Então se você tem uma dieta rica em proteína, rica em alimentos inflamatórios de uma forma geral, açúcar, farinha branca, né? Carboidratos simples, a gente eleva muito o risco de doenças. Mas falando isoladamente da proteína, a gente vê hoje que o problema maior relacionado à proteína é o exagero no consumo, né? Então a gente está de fato batendo nessa tecla, porque quanto mais proteína se come, gera menos energia, gera mais repercussão intestinal e consequentemente a gente acaba adoecendo por decorrência de uma dieta rica em proteína, né? Animal, é claro que a gente está falando da proteína animal, que a proteína vegetal, vale a pena a gente levantar essa questão também, que é uma digestão muito melhor, muito mais facilitada, né? Uma proteína animal, por exemplo, seja um ovo ou sei lá, qualquer coisa que você julgue aí sendo proteína animal. Um ovo, um pedaço de carne, um queijo, isso demora pelo menos umas 6 horas para ser digerido no seu estômago. Então imagina isso, né? As pessoas que comem proteína o dia inteiro, elas acabam evoluindo no futuro com algum sintoma gástrico, alguma queixa digestiva, porque realmente é um alimento de difícil digestão. Então não é um alimento para a gente colocar como prioridade na nossa refeição, né? É porque animais não são alimentos, tá, gente? Uma dieta rica em vegetais, além de ser uma dieta muito variada, favorece maior geração de energia para sua célula, porque o carboidrato, geralmente tem mais carboidrato nesse tipo de refeição, só que o carboidrato que a gente quer que vocês consumam, né, os veganos, vegetarianos, são os carboidratos complexos. A gente tem que fugir de fato dos carboidratos simples, que é basicamente farinha branca, açúcar, né, isso que a gente já comentou. Então é isso que a gente quer, um consumo melhor, mais consciente, e claro, quando a gente tem queixas específicas, por exemplo, um paciente que tem queixa intestinal, tem um trânsito intestinal muito ruim, a gente aumenta a quantidade de carboidratos complexos que estão nesses alimentos naturais, claro, muita fibra, isso aumenta muito o trânsito intestinal, então regulariza muito a função Muita intestinal. gente reclama da questão da fibra, assim, fala, mas é tão difícil consumir tantas fibras, porque a gente precisa de uma quantidade grande de fibras, né? Mas na realidade eu fui perceber que na dieta onívora é difícil, porque os alimentos de origem animal, eles praticamente não tem fibra, né? Não existe fibra. E no vegetais tudo tem fibra. Feijão tem fibra, grão de bico, todos os frutas. E olha uma coisa curiosa, e o que a pessoa que não é vegetariana, não é vegana, que tem uma dieta mais onívora, ela acaba fazendo, adicionando farelos, fibras, né, como forma de suplemento. E os estudos mostram que esse tipo de suplementação de fibra é maléfica para o seu intestino. Então, não ajuda no trânsito, às vezes até piora o trânsito intestinal. O que melhora são as fibras naturais que estão nos alimentos. Então, você fica adicionando farelo, porque não come muito vegetal, não tá certo. O alimento ele tem que estar na sua forma mais integral possível. Quanto mais integral, mais natural, melhor você vai extrair os nutrientes.
aquela coisa de comer mesmo a fruta, né? Exato. Não só fazer também o suco da fruta, também tem essa questão, né? Então é isso que a gente quer levantar essas questões para vocês, do potencial de uma dieta vegana, vegetariana, na geração de energia. Então pacientes que estão cansados cronicamente, já não aguento mais sair da cama, tá muito ruim, sono tá prejudicado, pode ter certeza que a proteína animal em exagero pode causar isso. Sim. Por quê? Porque 5% apenas da energia que a célula produz vem da proteína. Então, os outros 95% vem através de gordura e carboidratos. Então, a gente que hoje em dia prioriza uma dieta cheia de proteína, acaba evoluindo com cansaço, com piora do sono, né? Então, a pessoa vai dormir com um monte de proteína na barriga, que era pra estar vazio já. Eu lembro que quando eu comia carne, eu me sentia muito pesada. Um dos motivos que eu parei há anos atrás de carne vermelha era porque, assim, eu me sentia muito pesada. E se eu comia de noite, então eu demorava. Eu não conseguia dormir. Eu ficava conversando com a minha barriga a noite inteira. É porque hoje realmente isso a gente vê uma coisa muito característica, isso é muito clássico. Não tem um paciente que entra no consultório hoje que não tem uma queixa gástrica ou intestinal, né? Seja estômago ou intestino. Porque aí às vezes a pessoa faz o seguinte: ela tá com o intestino ruim, aí ela se entope de probiótico e continua comendo um monte de porcaria e acha que vai resolver a coisa. E não vai. O que a gente precisa é melhorar o quê? Desde o prato. Então se a gente ajusta o prato, ajusta a mastigação, ajusta a digestão, consequentemente o nutriente vai chegar muito melhor no intestino para absorção muito mais facilitada. E é claro, mais uma vez, essa proporção da quantidade de proteína para carboidrato e para gordura tem que ser respeitada sim. Então, pessoas que estão fazendo dietas low carb, cetogênicas, aumentando muito a quantidade de proteína, pode ter certeza que isso vai ter alguma repercussão. Sim. Isso tem data para começar, data para terminar. Não é para você levar como estilo de vida. Sim. Diferente de um estilo de vida vegano, vegetariano, que muita gente tem dúvida se vale a pena manter para a vida ou não. Não é que a gente é vegano ou vegetariano que a gente não come proteína. Muito pelo contrário, a gente come muita proteína. Então, a tendência é que uma pessoa que vire vegetariana, inicialmente, digamos, nas primeiras 3 semanas, pode observar diarreia, porque vai mudar muito, a quantidade de fibra é muito grande, a digestão é muito mais facilitada. Então tem algumas coisinhas que acontecem com a pessoa que transita de uma dieta onívora para uma dieta vegetariana, até mesmo vegana, que às vezes você fala, não é pra mim porque eu tô tendo diarreia. Não, a gente precisa de um período. Tem porque de adaptação, né? Como assim, na vida, né? Pensa bem, você tá habituado a vida inteira, suas bactérias intestinais estão habituadas com um tipo de padrão alimentar. Agora você mudou isso. As bactérias não estão preparadas para isso. Então a gente precisa ter um tempo hábil para isso aí começar a regularizar. E não tenho dúvida, vocês vão observar, assim como todos nós já observamos, uma mudança e uma melhora muito boa em vários aspectos, né? Não tem mais o que discutir, gente. Quem come muita proteína animal, eu sugiro que reduza. Quem não come nada, sugiro que faça isso acompanhado com um médico ou com um nutricionista para de fato suplementar as carências que você está apresentando, para que não repercute de forma negativa o surgimento de uma doença. E aí vai falar que foi a dieta, foi o estilo de alimentação que gerou isso. Sou vegano e ficou doente. Tipo isso. Então acho que essa é a mensagem que a gente queria passar. E para vocês ficarem mais tranquilos em relação ao veganismo, ao vegetarianismo. E sugiro que sempre pesquisem, estudem, porque hoje em dia tem muita informação. Então é isso, gente. Obrigada. Namastê.